Se você parar para pensar na sua infância, provavelmente não são conteúdos que vêm à memória. São momentos, sensações, experiências. Uma professora que marcou, um amigo, um lugar, uma viagem. A infância é feita dessas vivências e são elas que ajudam a construir quem a gente se torna. Hoje a gente vai falar sobre o impacto dessas experiências no desenvolvimento das crianças e como elas vão muito além da sala de aula. E para esse bate-papo incrível, recebo hoje aqui Quito Vivolo, que é mestre em psicologia, educador e, claro, diretor do NR Intercâmbios, que é parceiro da Red Balloon há quantos anos já, Quito? Olha, o NR é parceiro da Red Balloon há mais de 25 anos. A NR Intercâmbio fez 20 anos no ano passado, 19 de parceria com a Red Balloon. Excelente. Quito, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui incrível, com todas essas descobertas e desenvolvimento das crianças que você vive aí há tantos anos, né? Obrigado, Ju. Um prazer estar falando com você do que eu mais amo, né? Sim, é verdade. E o que você faz as crianças e adolescentes amarem também. Muito bom. Quito, eu queria começar com uma pergunta, com uma pergunta bem aberta. Quando a gente fala de vivências na infância, e que isso que você vive lá no dia a dia, do que exatamente estamos falando? Como que marca, né, o longo da vida aí das crianças e dos adolescentes nessa vivência incrível? Bom, você sabe que quando chegou para mim a pauta do nosso bate-papo, eu gosto muito de ler e de estudar, e aí eu fiquei pensando, né, quando forem me perguntar sobre isso, eu vou falar do quê? Eu vou falar de Vygotsky, eu vou falar de Piaget, né, eu vou falar da Angela Duckworth, porque são tantos autores que trazem o quanto que é importante na formação do indivíduo, de qualquer indivíduo, as experiências da infância, que eu vou falar sobre o que a gente vê. E o que a gente vê é que o NR trabalha com crianças a partir dos 5 anos de idade e é nítido o quanto essas crianças que desenvolvem habilidades das mais variadas, principalmente autonomia e independência, desde cedo, carregam isso para o resto da sua vida. Então eu estou há 30 anos na educação através de experiências. E eu encontro homens formados, pais, mães de crianças que agora frequentam o NR, e cada um deles traz uma referência diferente do porquê que aquilo foi tão importante na vida deles. Para alguns foi o exercício de eu sou capaz de viajar sozinho e me virar, para outros foi eu sou capaz de me relacionar com pessoas desconhecidas e fazer novos amigos, para outros foi a descoberta de alguma habilidade, de algum talento, para uns é teatro, para outros é dança, outros é um esporte, mas a ciência, através de todos esses autores, já comprova que o que se vive na infância é fundamental na formação do indivíduo e se leva para a vida toda. Então, apresentar oportunidades com qualidade e com possibilidade de desenvolvimento através de experiências, a gente entende que é uma coisa muito importante para complementar a formação escolar, né, e dos conteúdos que eles aprendem dentro de sala de aula. Tá, então acho que todo mundo, né, se conecta muito com isso que você falou. Mas assim, toda essa vivência, a experiência da criança, como que conecta isso ao longo da vida dela? Legal, Ju. Eu acho que para cada indivíduo isso acontece de uma maneira diferente. Acho que hoje a educação tem tido esse olhar mais individualizado, né? É muito importante a gente entender que não tem uma receita de bolo e que para todo mundo que for viver uma experiência, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Por outro lado, o que a gente entende é que para alguns que são mais introspectivos é uma oportunidade de melhorar a ferramenta de comunicação, para outros que são menos organizados é uma possibilidade de trabalhar algum conceito de organização, e por aí vai, em diversos aspectos formativos. Também tem a ver com o momento da criança ou do adolescente. A gente está falando, obviamente, do básico, quando a gente pega as crianças mais jovens, né, e a Red Balloon viaja com a gente com criança no Brasil a partir de 5, 6 anos de idade, e quando a gente vai para o exterior, eles vão para o exterior a partir dos 10, né? Meu filho com 10 anos viajou, inclusive você estava lá. Sim. E então
Quando eles são menores, a gente trabalha algumas coisas mais básicas, né? Quando eles são mais velhos, eles começam a trabalhar pensamento crítico, solução de problema, conceitos mais elaborados de autogestão, de relacionamento, de multiculturalidade. O importante é entender que quando a gente realiza essas atividades, a gente sempre coloca intencionalidade nas atividades que são propostas. Então, não acontece o desenvolvimento de autonomia porque sim. Acontece porque a gente promove atividades dinâmicas, jogos, onde eles vão trabalhar ferramentas para desenvolver autonomia, independência, por exemplo. Então, eu acho que muitas coisas podem ser desenvolvidas sempre através de metodologias ativas e com intencionalidade. Porque os pais, te ouvindo agora, a gente sempre pensa muito em conteúdo, né? Nossa, qual vai ser o conteúdo? E o que é diferente ali quando eles estão tendo essa vivência, né? Nos intercâmbios, diferente conteúdo de aprender, o que eles vão levar para a vida, né? Como alguns pais que às vezes você atende, tá? E o conteúdo? Legal. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque a gente aprende história, né, na escola. E quando a gente viajou para a Inglaterra, eles puderam aprender sobre a monarquia, eles puderam comparar os regimes políticos do país que eles vivem com de outros jovens de outros países que estavam lá e com o regime político que lá existia. Eles puderam visitar o castelo e saber que, na época, a rainha estava dentro do castelo. Eles viram a troca da guarda. Isso é conteúdo. Nossa, muito. Só que a hora que isso é vivenciado... Nossa. Isso não é só conteúdo, isso é experiência. Então, quando se aprende através de experiências, o valor do que é aprendido é muito maior. A fixação do conteúdo, ou daquilo que está se vivendo, é muito maior. E não sou eu que estou falando, tem um monte de estudos que comprovam isso. Então, o que a gente busca é oferecer diversas oportunidades das mais diversas, aonde eles vão aprender alguma coisa, sempre através da vivência. Uma coisa que a gente faz em todas as viagens internacionais é uma International Fair. Então, cada um vai apresentar sobre o seu país para os jovens de outros países. Nessa hora, eles são obrigados até a pesquisar sobre o próprio país, e aí vocabulário, como que eles vão falar, e eles são obrigados a pensar em coisas que são diferentes de outros países para trazer curiosidades. Então, se um país não tem presidente, tem primeiro-ministro, eles vão falar sobre como funciona aqui no Brasil. Se eles vão falar com americanos, os americanos têm as independências dos estados, enquanto aqui no Brasil tudo é mais centralizado na figura do presidente, né, do Senado, do Congresso. Então, esse tipo de abordagem faz com que eles tenham a curiosidade de descobrir diferenças, de aprender vocabulário e organizar uma apresentação. E aí tem mais um estudo recentemente publicado numa revista norte-americana de que quando você ensina, você fixa 90% do conteúdo. Quando você aprende através de uma aula, você fixa de 10% a 20% do conteúdo. Então, olha só, eles vão aprender muitas coisas, eles vão elaborar uma apresentação e eles vão ter que se colocar na frente de outros jovens para ensinar. A chance de fixar é muito grande e a chance de despertar o interesse por aquele assunto aumenta significativamente. Nossa, sem dúvida. É a vivência, e isso que realmente acontece, né? Exatamente. Nas viagens, nos intercâmbios, a vivência da língua inglesa, a vivência cultural, o peso enorme que tem para o futuro deles. Porque isso é o ensinar fora de sala de aula, né? E o que você acha que, na sua visão, que tem um conhecimento gigante, quando essas crianças retornam, né? A postura dele no dia a dia, a postura com os amigos, sala de aula, pais, né? Eles voltam transformados. Com certeza, isso é uma coisa que a gente está começando a buscar instrumentos até para medir. Uau! É uma das coisas mais difíceis que tem. Né, o Christopher, que é um dos sócios da NR Intercâmbio, ele, durante anos, fazendo reunião, ele falava: pais, se eu conseguisse medir exatamente a evolução dos filhos de vocês e apresentar para vocês, eu acho que meu produto eu poderia cobrar umas 10 vezes mais que vocês pagariam. Por quê? A minha esposa, quando o Eric volta com 10 anos de idade, depois de 2 semanas na Inglaterra, ela vira para mim e fala: trocaram a criança. Ai, que maravilha! Voltou a carcaça, mas a criança é outra. Por quê? Porque ele estava
a gente via no brilho do olhar dele que ele estava mais autoconfiante, ele estava mais seguro de si. Ele estava comunicativo, ele tinha feito amigos, ele tinha certeza de que ele conseguia se relacionar em inglês com outras pessoas, ele tinha amigos de outras nacionalidades, que ele tinha pego contato e que ele ia poder se relacionar depois. E ele era um menino muito pouco seguro de si. Diferente da minha filha, que já era muito segura desde cedo, ele não. Ele tinha uma insegurança na capacidade de se relacionar num ambiente onde ele não conhecesse as pessoas, porque desde pequeno, mesma escola, mesmo grupo de amigos, né? Ele sim se relacionava, mas ele sempre estava ali com algum facilitador. E a hora que ele vai para um outro país, se relacionar com gente de outras nacionalidades, ele era o mais novinho do grupo que estava viajando, naquele ano, normalmente viaja a partir dos 11, ele ainda tinha 10 anos quando ele viajou. Então, estou falando como pai. Agora, como educador, é óbvio que isso muda de criança para criança, de jovem para jovem. Tem muito a ver com o próprio estímulo que a família dá para o jovem. Eu sempre falei para ele que ele era capaz, eu sempre falei para ele que eu acreditava na autonomia dele, eu sempre falei para ele que quando ele precisasse se desafiar, ele ia ver aonde ele conseguia chegar. Então, isso foi plantado. Aí a gente deu uma oportunidade para ele superou os desafios, e a hora que ele supera os desafios, ele consegue ter o resultado que deixou ele feliz. E a partir disso, então ele fez o primeiro intercâmbio para Londres, aí veio a pandemia, aí ele precisou ficar 2 anos sem... Nossa, e ele já queria o próximo, né? E você como pai, a Fernanda como mãe, já queria um próximo também para ele, porque... A gente queria poder... Todo o desenvolvimento, né, que ele levou, né, que alcançou nas viagens. A gente queria poder proporcionar para ele mais um pouco de crescimento, porque a gente viu que tinha sido super legal, que tinha dado super certo. Sim. Aí logo depois da pandemia, quando dá para voltar a viajar em 22, foi 19, 22 ele vai para Toronto, aí ele faz um intercâmbio com o Red Balloon também para Toronto, e aí depois ele faz um intercâmbio no ano seguinte para UCLA, para Los Angeles. E aí ele decide que ele quer morar fora do Brasil e finalizar o colegial fora do Brasil no ano seguinte, e lá está então o meu pequeno filho morando nos Estados Unidos, jogando basquete, fazendo high school no exterior e decidido a estudar e morar fora. Minha filha não, está fazendo uma parte do colegial, ambos finalizaram a Red Balloon, né? Foram até o final da Red Balloon e depois foram para um ano no exterior. A Luna quer voltar para o Brasil, vai voltar agora e quer fazer medicina. E eu acho que isso, tô trazendo essa resposta porque eu acho que para os pais não tem, eu tô preparando meu filho para morar fora, porque né? Os pais, eles se preocupam exatamente, né? A autonomia, esse desenvolvimento emocional, segurança emocional e o que o intercâmbio, né? Essa vivência vai trazer para os filhos. E quando você tem ali todo o atendimento com os pais, como que você leva o olhar dos pais, né, para esse tipo de desenvolvimento emocional do filho dele? Você também é mãe. Sou mãe. Se eu perguntar para você, né, se eu perguntar para a maioria dos pais que estão aqui assistindo, assim, o que a gente quer para os nossos filhos? A gente quer que eles sejam ricos? Talvez, ser bom, né? Ter dinheiro é bom para... Tá, mas o que a gente realmente quer? A gente quer que eles sejam felizes. Tá, mas dá para ser feliz o tempo inteiro? Não. Então o que a gente quer? A gente quer que eles tenham capacidade de ter uma vida plena, de se relacionar com as pessoas, de fazer boas escolhas, de solucionar problemas e superar desafios e ter o máximo possível de momentos felizes, né, que a vida puder proporcionar. Bom, como que se prepara para isso? É tirando as maiores notas na escola? Uma parte talvez sim, outra parte talvez não. Eu acho que desenvolver ferramentas socioemocionais e de comunicação é a melhor maneira que a gente pode preparar os nossos filhos para isso que a gente, como pai, provavelmente almeja para eles. Obviamente também preparando eles para estarem preparados profissionalmente, para ter um bom salário, para ter boas ofertas de emprego, para ter para poder fazer boas escolhas. Então, dito isso, não existe tem que morar fora, tem que morar no Brasil, tem que fazer tal faculdade. Isso, e no dia a dia, né? Não, o que precisa é eles terem a possibilidade de se conhecer e fazer as melhores escolhas, tendo preparo suficiente
Porque assim, fazer escolha já é uma coisa que é um diferencial na vida, né? Algumas pessoas não têm oportunidade de fazer escolha porque elas só têm este caminho a seguir. Se eles são boas pessoas, com bastante repertório, com um bom conteúdo, eles podem escolher a faculdade que eles querem fazer e não serem escolhidos pela faculdade. Eles podem escolher as oportunidades de emprego que eles querem ter e não serem escolhidos pela única oportunidade de emprego que vem. Eles podem escolher os amigos, as pessoas que eles querem se relacionar, porque eles são pessoas que têm um repertório legal. Então, eu acho que a oportunidade do intercâmbio, da viagem, esse tipo de experiência traz repertório para que você possa escolher mais do que ser escolhido. Sem dúvida. E eu te falo isso como mãe também, né? E essa vivência, a Giovana fala, mãe, o maior presente que você poderia ter me dado, né? Essas vivências longe da família, onde eles têm que realmente buscar, né, o conhecimento, cultura, novos amigos e que marca para a vida toda. É isso. Então, é felicidade mesmo, né? E que a gente vai tentando aí no dia a dia para as nossas crianças. Quito, vamos lá. Para a gente fechar esse primeiro bloco incrível, lotado aí de conhecimento, existe algo simples no dia a dia que já pode se transformar em uma vivência marcante para as crianças, para os adolescentes? Simples. Eu acho que sim, e acho que para cada fase da vida é alguma coisa, né? Então o pai e a mãe que pede para os filhos, nem que seja no final de semana, arrumar a cama, ajudar a separar a roupa suja, em algumas casas ajudar a lavar a roupa, ou tirar a roupa da secadora e dobrar, botar a roupa no armário. É um começo. Quando eles vão ficando mais velhos, eu acho que coisas relacionadas a colaborar com a casa. Tem algumas famílias, dependendo do que o pai e a mãe faz, que podem ajudar até com o trabalho. Várias vezes eu levava alguma coisa do meu trabalho para casa e pedia para o Eric e para a Luna me ajudarem. Então eu acho que dar responsabilidade e fazer com que eles possam desenvolver alguma habilidade e depois ter alguma recompensa, por mais simples que seja, porque eles estão evoluindo e estão cada vez entregando mais, faz com que eles se preparem para o mundo. Acho que está mudando o mundo. Hoje, com meus 2 filhos fora, eles lavam as próprias roupas, porque eles têm que fazer isso lá fora, né? Eles têm que tirar neve da porta da casa, porque os 2 estão em lugar que nevou bastante esse ano, estava bastante frio. Então, essa sensação de autonomia pode começar dentro de casa, com coisas pequenas. Maravilha. Bom, bate-papo incrível, né? Nesse primeiro bloco sobre autonomia, desenvolvimento, essa vivência internacional, conhecimento de novas culturas, né? O inglês aí aprofundado e, basicamente, no dia a dia também o que a gente pode proporcionar para os nossos filhos, né? Nossas crianças, nossos adolescentes. Na Red Balloon, cada experiência é pensada para ir além do aprendizado. A gente acredita que são as vivências que constroem memórias, fortalecem vínculos e desenvolvem confiança. Por isso, o inglês é só uma parte de uma jornada muito maior. As matrículas estão abertas. Acesse o site da Red Balloon ou procure a unidade mais próxima e venha conhecer de perto. Quito, vamos lá. Para fechar, falamos muito de autonomia, falamos muito de desenvolvimento emocional, mas para a gente fechar de uma maneira dinâmica e simples, eu vou trazer aqui alguns momentos que eu tenho certeza que você já passou diversas vezes e vai conseguir responder com muita facilidade, tá? É os momentos da experiência dos pais do NR, dos alunos no NR, né? Que você conta pra gente como um marco transformador ali de aprendizado, né, para todas as crianças. Então vamos começar. O anúncio da viagem e a expectativa em casa. Eu acho que talvez seja um dos momentos mais legais, né? Porque, principalmente quando é a primeira vez que a criança ou que o adolescente vai viajar, seja para uma viagem dentro do Brasil, sozinho pela primeira vez, ou uma viagem para o exterior, esse desejo da viagem, a hora que chega a notícia de que ela vai acontecer e a preparação faz parte do todo. Faz parte daquele momento de eu sou capaz, da família se preparar para que o filho ou a filha
participe da viagem, o menino e a menina pensar que roupas que eu levo, o que eu vou fazer. Eu costumo fazer uma reunião para embarque, principalmente para viagens internacionais, que eu falo, olha, se você vai para Nova York, assista o máximo possível de filmes que passem em Nova York. Você vai para Londres, assiste tudo que você puder que acontece em Londres. Por quê? Porque você ir adquirindo conteúdo sobre a experiência que você vai viver antes da viagem já é algo que vai somar para que a experiência em si seja ainda melhor. Então, seja a preparação do indivíduo para viajar, seja absorver mais conteúdo, uma dica né? Simples, mas que faz a total diferença. É isso. Ir para Nova York, tendo assistido muitos filmes sobre Nova York, muda sua visão sobre a cidade. Isso vale para qualquer viagem e a família participa. Olha que legal. Quando o pai e a mãe assistem, principalmente filmes antigos, né, em algum destino, junto com o filho ou com a filha, quando o filho e a filha estão lá, as fotos têm mais sentido, porque eu estou tirando foto num lugar que eu vi naquele filme, né? O repertório aumenta. E a própria participação da família na experiência do filho é algo que é marcante nessa fase antes da viagem. Excelente. Dica simples e faz a diferença. Muito bom. Vamos lá. E o momento do embarque? E a despedida com os pais? Como que é? O momento do embarque, ele é um momento muito interessante em diversos aspectos. O primeiro, do nervosismo, né? Será que o documento está aqui? Será que eu trouxe tudo que eu precisava? A gente sempre checa tudo para todo mundo ter tudo certo, mas eles têm que levar, né? O passaporte, o visto, né? As coisas necessárias para a viagem. Então esse é um primeiro momento de tensão. A hora que chega e faz o check-in, então acaba essa tensão de, bom, tá tudo bem, cheguei no horário, tá tudo certo, mas e agora? Agora eu vou me despedir do meu filho, vou me despedir da minha filha, e eles vão entrar num avião, e eu só vou vê-los daqui 2 semanas, né? Esses intercâmbios que a gente faz nas férias. Então, com certeza, também é um momento interessante. E que a gente sempre prepara as famílias, para que não seja um momento de sofrimento em hipótese alguma, né? Afinal de contas, está todo mundo indo e logo vai voltar. E é muito importante que os pais passem uma sensação de confiança para os filhos, porque os filhos estão indo viajar e eles querem dar orgulho para os pais. Então, se os pais ficam reforçando uma sensação de falta de confiança, isso pode pesar na experiência do filho. Então é muito importante que os pais depositem muita confiança, mesmo que não as tenha, né, que não a tenha 100%, Sim. mas deposite confiança, porque isso vai possibilitar que o filho e a filha desenvolvam essa autonomia, essa independência viajando. E por fim, é sempre legal que o tchau seja um tchau muito amoroso, não seja um tchau sofrido, seja um até logo, e aproveite o máximo possível da viagem. Hoje eles se comunicam, né, eles dão tchau agora e já estão falando na hora que o filho está na porta do embarque. Está muito mais fácil, né, do que antigamente. Maravilha. E quando chegar lá, essa adaptação, né, dessa criançada, né, dos nossos adolescentes, toda essa nova imersão cultural que é tão diferente? Bom, vou usar como exemplo mais uma vez meu filho, que foi com 10 anos de idade para o primeiro intercâmbio. Quando ele chega lá, no primeiro dia ele dá uma assustada. Tá cansado por causa do fuso, era o mais novo do grupo que estava indo viajar, e ele dá uma assustada. Quando ele dá uma assustada, ele dá uma choradinha e ele pede para ligar para a mãe. Ele ficou com vergonha de falar comigo. E eu assumo que eu fiquei muito chateado num primeiro momento com isso. Depois eu fui entender que ele não queria me decepcionar, mas ele pede para falar com a mãe. Conversa com a mãe, e como a gente tinha falado para ele que era normal, que ele podia sentir isso, ele veio e falou, eu acho que eu tô cansado, acho que eu não conheço ninguém, vou dormir e amanhã eu devo estar um pouco melhor. E realmente ele acorda no outro dia muito ansioso para fazer as atividades, tem toda uma dinâmica montada para que ele aproveite, para que eles todos, né, aproveitem o primeiro dia. Eles já vão conhecer outros meninos de outros países, de outras nacionalidades, já começam a ser divididos nas salas de aula. Então, o dia da chegada, ele é um dia mais complexo, né? O segundo dia já é um dia que já está preparado do começo ao fim para que eles tenham atividade. E a partir do terceiro dia ele praticamente esqueceu que ele tinha família. Ai, que ótimo. Né? E aí ele não queria mais ligar para casa. Eu mandei os meus filhos para intercâmbio sempre sem celular. Foi uma decisão minha.
A maioria leva, não é proibido levar, mas eu sempre mandei eles sem celular. Se eles quisessem falar comigo, eles usavam do monitor, porque eu queria tirar aquela ferramenta muito fácil de contato. Às vezes está com um problema. Dependência, né? É isso. Às vezes eu estou com um problema e em vez de eu buscar uma maneira de resolver meu problema, eu vou direto pro celular. Às vezes até, tá difícil de eu me comunicar com gente aqui, eu vou pro celular. Não tenta, né? Agora, se eu não tiver o celular, eu não tenho essa muleta. Nossa, perfeito. Então, eu acho que isso foi uma coisa que... E isso é uma coisa que sempre acontece. É importante que as famílias saibam que um primeiro choque na chegada faz parte, mas que um trabalho para que tenha adaptação rola logo depois e a grande maioria chora na hora de voltar, porque não quer voltar para casa. A grande maioria, 100%. E a convivência em um espaço até então desconhecido, né? Porque são pessoas desconhecidas, espaço desconhecido. E aí? Bom, eu acho que isso devia ser uma coisa encarada com muita naturalidade. A gente que complica muitas vezes a educação dos nossos filhos, né? Eles vão encontrar espaços desconhecidos e pessoas desconhecidas na vida. Se a gente não proporcionar isso na infância e na adolescência, quando eles entrarem na faculdade, a gente vai ter um sério problema, porque eles não vão ter ferramentas para lidar com esse tipo de situação. É óbvio que mandar para um espaço desconhecido com pessoas desconhecidas, com a supervisão de profissionais que estão lá para facilitar esse processo, ajuda até a eles desenvolverem essa autonomia. Então, quando eles viajam para os intercâmbios com o NR, com a Red Balloon, tem lá os professores, coordenadores, monitores do NR que estão para acompanhar, e se eles têm alguma dificuldade, vem um facilitador. Você está precisando de alguma ajuda? Quer alguma colaboração? Eu estou com vergonha, não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Então, eles participam desse momento. Mas isso faz parte do processo. E, como eu falei, um primeiro susto no início, às vezes dar uma choradinha ou mandar uma mensagem para casa dizendo que está com saudade, faz parte. Estranho seria se crianças e adolescentes estivessem prontos para o mundo do dia para a noite, sem nunca terem feito nada para isso. Não é assim que funciona. Perfeito. Então, vai ter um choque e a superação do desafio vai gerar uma alegria muito grande. Sim. E esse choque é normal, natural e que bom que ele existe, né? Vamos lá. E o retorno para casa e o reencontro com a família? Muito marcante. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eu vejo, né, no meu dia a dia, que são meninos e meninas que muitas vezes não pararam para pensar o quanto a vida deles é legal, o quanto a família deles é amorosa, o quanto o ambiente que eles vivem é gostoso. E a hora que eles vão para uma outra experiência, que também é muito gostosa, mas é muito diferente, isso faz com que eles parem para refletir um pouquinho sobre, né, família, irmãos, amigos, né? Brasileiro adora falar mal do Brasil, mas a hora que eles viajam eles valorizam a comida do Brasil, né? O calor do brasileiro, a música brasileira, as amizades que eles têm aqui, o clima do Brasil. Então faz parte essa ida, essa valorização de muitas coisas que eles têm aqui e esse retorno para casa. O encontro dos pais com eles muitas vezes são muito emocionantes, né? E como eu falei, muitas vezes os pais ficam muito satisfeitos porque eles entendem que aquele pequeno espaço de tempo que às vezes não se dava a devida importância pode oferecer uma transformação muito grande na maturidade e no desenvolvimento desses jovens e faz com que eles voltem transformados e em transformação, porque a experiência que eles vivem lá, ela continua reverberando aqui ao longo de muito tempo, porque eles são impactados culturalmente, eles são impactados com muito conhecimento, e isso tudo faz com que eles amadureçam ao longo do ano que vem, logo depois dessa viagem. Nossa, maravilha. Olha, sem dúvida, esse é um episódio, né, que convida a todos nós a valorizar os pequenos fatores da vida e as grandes vivências que vamos levar para a vida toda, né? Das nossas crianças, dos nossos filhos, adolescentes, com muita autonomia, muito desenvolvimento emocional. Excelente, Kito. Só tenho a agradecer muito. Foi excelente esse bate-papo, essa conversa tão incrível. Muito, muito obrigada. Ju, eu que agradeço, você pai, você mãe, obrigado se você está até agora aqui ou ouvindo a gente ou assistindo a gente, um prazer poder falar com vocês. E se eu pudesse deixar uma última mensagem confiem
nos filhos de vocês, né? Essa geração é maravilhosa, essa é uma geração linda que precisa ter experiências reais, né? Às vezes a gente fica falando da geração, eles só estão no eletrônico, eles são isso, eles são aquilo. Talvez a gente tenha hoje a melhor geração que já existiu nesse planeta. A única coisa que eles precisam é de possibilidade de viver de verdade, fazer amigos, se relacionar, e isso eles só vão conseguir vivendo de verdade. Então você pai, você mãe que puder estimular isso nos filhos de vocês, faça, porque é muito legal. Ju, obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigada a você, excelente. Nossas vivências são o que temos de mais valioso, e fico muito feliz que você tenha compartilhado esse tempo com a gente. Esse papo termina aqui, mas a reflexão continua aí com você. Espero que tenha gostado e que compartilhe com mais pessoas. Nos vemos no próximo episódio.